Olá, pessoal, seja bem-vindo ao canal 100% no Alvo. É um prazer ter vocês conosco, né? E um recado antes do início. Vocês, que nos assistem, que nos dá o like, né? Vamos se inscrever, vamos compartilhar, que é muito importante para o crescimento do canal, né? O canal é para vocês, né? E vocês interagirem, vocês compartilharem, vocês darem opinião. Então é importante que cada vez mais, né, o nosso canal cresça para poder atingir o maior número possível, né, de pessoas que interessam pela área. Se você gosta de segurança e saúde do trabalho, que é o nosso assunto hoje, inclusive, né, vamos curtir, comentar, compartilhar. Se você gosta da área educacional, vamos assistir, compartilhar, interagir. Se você gosta, né, do meio ambiente, né, assuntos relacionados ao meio ambiente, vamos compartilhar, curtir, comentar, né? O canal é para isso, né? É para a gente se atualizar em todos os assuntos, em todos os temas, e o canal é de vocês e para vocês. Hoje aqui a gente tem um programa, né? A gente já está atingindo o episódio 50, né? E com um convidado muito especial. Além de a gente estar fazendo, né, um aniversário aí de 50 episódios, a gente tem um convidado muito especial hoje, que vai nos trazer muita informação, muitas coisas interessantes, muitos conhecimentos, né, na área de saúde do trabalhador, que é o assunto do momento, inclusive, né? Eu estou aqui com o doutor Rinaldo. Doutor Rinaldo é médico do trabalho, cardiologista, né? E, assim, nós já batemos um papo aqui há uns anos atrás, uns 3 anos atrás, e ficou de voltar, e, né, devido às questões profissionais, o doutor não retornou, mas hoje está aqui para nos prestigiar, né? Hoje é um episódio muito importante, que é o 50, e nada mais, nada menos, né? O nosso convidado especial, amigo, né, doutor Rinaldo. Seja bem-vindo, doutor. Como eu falei lá atrás, né, o programa é do senhor, quando o senhor precisar, quando o senhor quiser, né, o senhor é da casa e sempre vai estar aqui à disposição do senhor no nosso canal. Muito obrigado pelo aceitar o nosso convite, tá? É um prazer ter aqui com o senhor. E outra coisa, viu? Hoje, pessoal, vocês vão ficar vidrados no programa, que o programa está muito top, muito interessante, né? Então, né, eu gostaria mais uma vez, né, que vocês, além de curtir, compartilhassem especificamente esse episódio, que vai ser muito top. Doutor, seja bem-vindo. Bem-vindo, Douglas. Eu sinto honrado estar aqui no 50 episódios, né, 50. do podcast 100% no Alvo, Isso. né? Eu me sinto extremamente privilegiado estando com você, estando com você com uma pessoa fabulosa, uma pessoa que sempre traz novidades, que sempre traz novas informações, né? E aqui quando saiu o psicossocial, nós já tivemos aqui na época falando aqui da Covid, né, que foi... Sim, do Covid. E Foi o 6º episódio, se eu não me engano, doutor. Foi lá no início do nosso podcast. Estamos de volta aqui para poder bater um papo, né, sobre o psicossocial e a nossa vivência, poder passar um pouquinho, né, para os nossos colegas aí, né, de luta aí, do dia a dia, né. Extremamente honrado, Douglas, extremamente honrado. Inclusive, pessoal, esse episódio está lá no canal do podcast, né? Quem, assim, na época a gente retratou um pouco sobre a questão do Covid, mas o pós-Covid, né? O que aconteceu? E muitas coisas do que nós falamos lá no episódio é a realidade hoje, inclusive, né? É que nós vamos tratar aqui hoje, inclusive. Exatamente. Já vai trazendo uma onda aí de refratariedade, de tudo aquilo que aconteceu, que foi vindo. Sim, sim. Doutor, eu gostaria que, para quem, né, não assistiu o episódio anterior com o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho mais do senhor, né? Tá, olha assim, meu nome é Rinaldo Canazaro, eu sou médico do trabalho, né? Trabalho atualmente hoje em Catanduva, na Fundação Padre Albino, são 2.800 funcionários. Trabalho também na MIAC, em Pindorama, é uma multinacional que faz colheitadeiras de soja, milho, né? E também estou na KGR Med em Catanduva, fazendo a liturgia do cargo, né, da medicina do trabalho, né? Entendeu? Já saí aqui de São José do Rio Preto, fiz cardiologia primeiramente do Dr. Domingo Braille, Marcolino Braille, trabalhei com ele quando ele era vivo ainda, né? E fiz cardiologia e depois me apaixonei pela medicina do trabalho. Bacana. Doutor, o assunto de hoje, né,
o entendimento médico com relação, né, à nova portaria, né, do Ministério do Trabalho, nova, entre aspas, né, porque já tem 2 anos, a portaria 1419, né. Então nós tivemos aqui engenheiros, técnicos, psicólogos não, psicólogos também nós tivemos, fisioterapeuta, né, e a gente queria ter a visão médica, né, que se é uma, vamos dizer assim, considerada, vamos dizer, um problema clínico, um problema médico, nada mais importante, né, do que ver o que um médico do trabalho, né, como o senhor, por exemplo, especialista, entende e explique para o pessoal também, né, na visão médica, que seria essa questão nova aí de fatores psicossociais, né? E o assunto, inclusive, hoje, né, é o entendimento médico do médico do trabalho com relação à portaria 1419 de 2024, né? E assuntos relacionados a isso também, né, doutor? Veja bem, Douglas, na verdade, assim, não existe uma fragmentação. Os atores sociais, assim, o médico, o psicólogo, né, enfim, educador físico, fisioterapeuta, todos estão envolvidos, né, não tem, todos têm sua importância, não é isso? Agora, o que nós temos que entender, o que é o fator psicossocial? Eh, Ele vai estar relacionado ao dano mental, ao dano mental. E diversas formas podem a empresa ser geradora desse dano mental, assim como as pessoas também já têm as suas próprias condições. Ah, Existem 8 tipos de personalidade, enfim, que nós vamos ver no slide aqui, e ver por que é difícil entender o psicossocial, né. Vamos fazer o entendimento do primeiro slide Sim, para a sim, gente dar uma sim. olhadinha? Então, por que é difícil entender, pessoal, o fator psicossocial? Veja bem, a doença psicossocial, ela é subjetiva, não é? Quer dizer, o que é difícil para mim, às vezes para você não é difícil, não é complicado, não é? E como eu falei, tem 8 tipos de personalidade, né, tem ansiosa, dependente, esquizoide, enfim, anancástica, né. Existe, no fundo, uma ausência de leis relacionadas às doenças mentais, no sentido assim, quando eu trabalho com ergonomia, né, ergonomia é dividida em 3, tem a biomecânica, e a gente vai usar 2 subtipos apenas, organizacional e relações psicossociais. Nós vemos que, assim, o decreto 3048/99, nós temos doenças descritas lá, né, que são doença do Puritten, epicondilite medial, lateral, né, temos aí, já estão elencadas lá, Uhum. já estão posicionadas lá, que estão relacionadas à parte biomecânica da ergonomia, né. Assim como o pós-trabalho, NIOSH, RULA, né, nós temos limites. Por exemplo, a pessoa que digita, o digitador hoje, ele pode digitar até 8.000 toques por hora. Então, existe um limite de tolerância, não é? E o acidente, por exemplo, que está bem descrito, que eu vou comentar depois sobre isso, que é a Lei 8.203 de 91, no seu artigo 19, que o acidente de trabalho teve o nexo do trabalho, né? E a NR17, ela fala de uma maneira subjetiva, ela não é muito clara, assim, com relação à doença mental, veja bem, outros aspectos, mas com relação à doença mental de maneira definitiva. Então, Douglas, se você for analisar, falta um contexto de lei para determinado posto de trabalho. Se tivesse lei, estava tudo feito, estava tudo já certo. Olha, aquele posto de trabalho tal né, já determinado, enfim. Uma dificuldade de estabelecer um nexo direto. Veja bem, a pessoa já tem uma pré-existência, né, já tem de saúde mental, entendeu? Tem uma pré-existência, pode esse no canto inferior, número 5 aí, ó. Ele tem uma saúde mental prévia quando ele vai entrar no trabalho. Ou a pessoa já é ansiosa, ou a pessoa já tem um transtorno de humor, inclusive pode ter problemas financeiros prévios, né, familiares que lhe trazem problemas, às vezes, que tem que cuidar né, de pessoas que estão em casa, né, que tem custeio de remédios, né, o ambiente de trabalho também que pode, às vezes, concausar, ou seja, ajudar essa pessoa que já tem uma pré-existência ou até propriamente causar. Mas nós temos que atentar, Douglas, para pessoas que já têm previamente doença mental, né? E e ausência de exames biomarcadores, não é isso? Porque quando eu estou numa empresa, por exemplo, que eu tenho um problema de chumbo, eu posso pedir, né, chumbo sérico, eu posso no sangue, né? Se eu estou com uma indústria de hidrocarbonetos, assim, eu posso pedir ácidos
diferentes, ácido hipúrico, ácido, né? Enfim, eu tenho biomarcadores, né? Que marcador eu tenho, Douglas, para a doença mental? Né? Qual é o biomarcador da doença mental? Eu não tenho, né? A variabilidade individual da resposta, então, às vezes eu respondo mais rápido, você responde mais lento, né? E eu falo sempre que um lugar que que vai haver assim uma frequência de informações complexas para você responder em curto espaço de tempo, isso vai levar à doença mental. Nós vamos falar disso também, né? E tem uma necessidade de avaliação multidisciplinar, então depende da avaliação clínica, da própria empresa, ter as pessoas líderes e ter o comprometimento da empresa, né, Douglas? Porque eu falo uma coisa, a empresa ela tem que assumir que ela tem, que ela pode promover uma doença mental, né? E a empresa tem que cair a ficha e tem que aceitar essa cultura de psicossocial agora, né? Porque eu vejo que muitas empresas não aceitam muito isso e ficam bailando no ar, mas tem, né, a avaliação epidemiológica que nós temos que fazer o perfil epidemiológico da empresa, que nós vamos falar dele já já, e a avaliação pericial, chamar esse colaborador, ver por que ele está tendo um transtorno de humor, ou um transtorno de personalidade, uma doença mental, nós temos que chamar e entender isso, né? Então, você vê, olha só, são 8 fatores aí, olha como é difícil fazer o psicossocial, Douglas. Você concorda, não? Sim, sim. Então, meus amigos do podcast, é isso que nós temos aí em mãos, né? Vamos entender agora e saber onde nós estamos, tá? Entender onde nós estamos. Vamos lá. Então, eu tenho aqui uma escala de sinistralidade, pessoal, que é assim, né? O que vocês têm que entender? Em 1970, doenças, acidente típico de trabalho. Tá? 1980, PAIR. Mas a PAIR, eu já tenho entendimento, né, Douglas? Porque assim, o que é a PAIR? Até dar um exemplo. Um ambiente, né, 8 horas até 85 dB, né? Se não usar o protetor auricular, né, eu vou ter um dano no ouvido interno, na cóclea, eu vou ter um dano, né, de ruído, enfim, uma perda auditiva. Você concorda? Então, 1980. Mas eu tenho um limite, pessoal. Olha só que importante. Eu tenho um limite, que a doença mental não tem, né? 90, Ler-Dort, que é a parte biomecânica da ergonomia, pessoal. Biomecânica. Olha só. Eu tenho Ler-Dort, que tem NIOSH, tem Rula para avaliar o posto-trabalho, não é isso? Em 2000, olha só, pasmem, desde 2000 nós falamos de doenças mentais. Desde 2000, nós estamos com um delay de 26 anos. 26 anos. O assédio já é falado desde 2010, tá? Eu tenho que fazer também aqui, então é isso, né? Eu tenho que fazer essa apresentação para vocês entenderem uma escala de sinistralidade. E como é difícil fazer o nexo. Veja bem que tem um quadro lateral que fala dificuldade crescente na caracterização do nexo laboral. Então, meus amigos, não é qualquer pessoa, não é qualquer ator social isoladamente, ou apenas um psicólogo isolado, um fisioterapeuta isolado, um médico isolado, que vai, né, fazer uma caracterização do nexo. Precisa ter ferramentas, nós precisamos ter ferramentas que nós vamos comentar de perfil epidemiológico, ferramentas associadas ao clima ocupacional da empresa, né? O canal de assédio que a empresa tem que ter, né? E nós vamos comentar isso aí também. Então, vamos lá. Né, Douglas? Aí vamos. Então, aí, como eu já falo, a doença mental, meus amigos, não tem limite de tolerância, tá? Não tem limite de tolerância, tá certo? Então, o que eu sempre falo, que é tolerável para mim, às vezes para uma outra pessoa não é, né? E aí, uma coisa que eu vou só fazer um adendo aqui, o que o auditor do trabalho ele vai ver na empresa, né? O que ele vai querer na empresa? É importante, pessoal, o que o auditor vai ver na empresa, né? As irregularidades frequentes nos autos de infração, né, lavrados, olha aí, de janeiro de 2022 a junho de 2023, pela inspeção do Ministério do Trabalho, foi assim, as empresas não tinham, Douglas, plano de ação. Não tinha um plano de ação relacionado para a identificação do perigo, né, do que se tinha, né, não tinha PGR. Não tinha nada. Nada. É, né? O item 1. Tá certo? Ou às vezes ela começa, né, sem plano, ela tem PGR, mas não tem o plano, né? Sem inventários de risco, aí embaixo, pessoal, desculpa. Sem inventários de risco, né, não faz um inventário, e sem medidas de prevenção, quer dizer, né? E sem avaliação dos riscos.
O Ministério, enfim, ele diz assim, pessoal, eu vejo muito hoje falar assim, eu tenho que ter aqueles quesitos que o Ministério do Trabalho... Pessoal, não é isso. O Ministério do Trabalho, ele dá um balizador. Ele dá um balizador. Não quer dizer que aquelas quesitos que o Ministério do Trabalho passa, eles falam muito hoje do COPS 2, que o ESO, o sistema ESO dá, que é o sistema que o pessoal usa geralmente nas empresas, que é o COPS 2, que é o Copenhague Questionnaire, onde a pessoa responde, por exemplo, se ela responde um quesito lá, está relacionado ao assédio, se ela responde um quesito positivo, está relacionado a que ela já tem um transtorno de humor, se ela responde outro. Então, Douglas, isso é um exemplo. Né? Mas o que o auditor quer ver do trabalho, do Ministério do Trabalho, ele quer ver se a empresa está fazendo, de alguma maneira, alguma prevenção. Se ela tem uma coisa que chama alinhamento documental, PCMSO, PPRA, NR1, se ela está fazendo o seu dever de casa, primeiramente. Agora, relacionados aos riscos psicossociais, nós já sabemos, tem os cinco riscos, nós já falamos muito, né? Químico, físico, biológico, tá certo? De acidentes, tal. Isso nós já estamos careca de saber. Agora, nós queremos saber do psicossocial, desse novo advento que está vindo. Então, isso que o auditor está vendo, ele quer ver. Né? Se você tem alinhamento documental. Né? Aí, para a gente entender hoje, para tentar fazer uma organização para passar para vocês, o que nós temos que entender, pessoal, importante isso aí, nós temos que ter um organograma da gestão do risco psicossocial. Olha que legal que a gente tem que fazer. Eu acho que tem os riscos fixos, de investigação fixas, e os riscos de investigações variáveis, tá? Pessoal, vou dar um adendo aqui, isso aqui é uma coisa estritamente nova, tá? Eu também li muito, né, sobre o assunto, né? Tem um professor Len Alves Cabral, vamos dizer isso, tem um livro, ele chama o livro Abracate, né? Na 8ª edição, tá? Ele fala muito disso aí, tá? Não estou inventando a roda, tá? Quer dizer, vamos né, a César o que é de César, não vamos... Então, se vocês quiserem se aprofundar, Dr. Len Alves Cabral, muito professor meu aqui da FAMERP. Né? Então, o que acontece? Vamos lá no canto superior. Riscos de investigação fixos. Tá? O que eu faço nas empresas? Vamos lá. Risco químico, né? Que pode dar doença mental. Pessoal, isso é importante. Tá? Ali no cantinho superior. Ó. Quais são os... Então, vai ser o risco químico. Tá? Por quê? Eu já peguei, Douglas, pessoas com saturnismo, com dano mental, confusão mental, estado confusional, que precisou fazer antídoto no hospital. Tá? Qual área específica normalmente, doutor? Tem alguma área específica ou não? Bateria, né? Chuva, você fala, como você fala de, Sim, perdão? Profissional que está propenso a ter... Risco químico, posto de gasolina, risco de hidrocarbonetos, né? Hidrocarbonetos, pessoal com pintura, na área de pintura. Né? Que trabalha com metais pesados. Metais pesados, né? Solda, por exemplo. Solda, né? Do fumo metálico, relacionado todo ao âmbito do... Né? Então, vamos lá, solventes, né? Os hidrocarbonetos, cadeia longa, cadeia média, né? Você vai entrar antigamente, no caso sílica, não tem nem livre, mas mental mesmo seriam mais os organos, né? Como é que chama? Os hidrocarbonetos, Os hidrocarbonetos. Né? Cadeia complexa, tinta, pintura, a pessoa que trabalha na pintura, o pessoal que trabalha, por exemplo, na fundição, né? Fundição tem muito fumo metálico no ar, tem muita névoa, pessoa que trabalha com baterias, pessoas que trabalham... Então, tudo que advém do risco químico, né? Que às vezes vai levar a um efeito neurotóxico a longo prazo. Você vai ter uma degeneração de neurônios, né? Você vai ter um consumo de neurônios, um dano mental a longo prazo. Então, às vezes, até comentado já aqui em alguns outros podcasts, é verdade. Então, às vezes, a pessoa tem um quadro de irritação no ambiente de trabalho, um quadro de aumento do CDF, né? Que a gente vai ver também. E você vai ver daquele posto-trabalho, a pessoa assina que pegou o EPI, a máscara, e não usa a máscara, às vezes. Ou usa incorretamente, às vezes. Usa incorretamente, né? Chega lá, as pessoas não usam a máscara corretamente, o que acontece? Né? Então, toda essa névoa, todo esse fumo metálico, isso vai lesando o cérebro a longo prazo.
hospital também, confesso a você, uma coisa até que já vi, até colegas médicos também que fazem uso indiscriminado na área de anestesia, Uhum. de, 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 por exemplo, dolantina se fazia muito, né? Dolantina, e levava um dano mental, um estado depressivo recorrente, a pessoa entrava em depressão por fazer dolantina, dolantina dá um êxtase, Depois dá uma queda brusca. uma queda. Já vi colegas médicos né, terem um vício, né, se auto-injetarem. Olha que se auto-injetarem. Então é um risco químico, no fundo, né? Químico ali relacionado a. E na área industrial, por exemplo, além dos EPIs, tem os EPCs, né? Por exemplo, se a empresa, apesar de fornecer o equipamento, porque o EPI ele é para minimizar o risco, já o EPC ele neutraliza. Né? E muitas vezes, por exemplo, a empresa não investe em EPC, dá somente o EPI, e o EPI não é capaz de reduzir essa exposição química, por exemplo, que a gente estava falando. Não né? tem um corredor de fluxo ideal, né? Não tem uma exaustão ideal. né? Então isso tudo agrava. Isso. Aí também, pessoal, outra coisa, o trabalho noturno. O trabalho noturno é aquele das 22 às 5 horas pela CLT, salvo engano, artigo 90. Inclusive até se paga o adicional, né, noturno, né? Adicional noturno. Porque mexe com o ciclo sono-vigília. Então, essa interferência no ciclo sono-vigília, vírgula, não é que todo mundo que trabalha à noite, né, Douglas, vai ser acometido por uma doença mental. Mas abre um precedente aí de doença mental, pessoal. Abre um precedente aí, trabalha com o ciclo sono-vigília, tá? E aí leva ao transtorno de humor, ansiedade, depressão, transtorno bipolar, né? Enfim. Porque ele acaba se ausentando socialmente da família, né? É um distanciamento, há uma confusão de horários. Confusão de horário, porque né? dorme de dia para trabalhar à noite. Né? Então, isso mexe muito com o humor, né? Ou às vezes tem dupla jornada, né? Ele trabalha durante a noite, aí dorme um pouquinho e vai para o outro. Tem esse agravante também, né, doutor? Exato, Douglas, bem comentado. Tem isso também, né? E o terceiro fator de risco fixo de investigação seria um evento catastrófico que está na lei 8.203, no artigo 19, que é o acidente, né? Que é o que está com os amigos, explode uma caldeira, né? A morte de colegas de trabalho, enfim, e a pessoa leva isso aí, né? Essa dor, leva essa exposição aí emocional para o resto da vida. Né? Eu vi aqui também, né, por exemplo, pandemias. Nós tivemos a pandemia do Covid. Contribuiu muito para esse agravamento, né, no decorrer dos anos. Exatamente. Né, o pessoal que também trabalha, né, trabalha aí com urgência, emergência, né, e acaba que influenciando muito essa questão de levar esse sentimento, né, de dar um imprint, né, na pessoa, né, Douglas? Inclusive, por exemplo, no caso de pandemia, né, muitas pessoas que perderam familiares, amigos, colegas de trabalho, até como é um agravante o evento catastrófico, vamos dizer assim, ele não recuperou até hoje. Muitos não conseguiram recuperar ainda, né, doutor? O senhor tem algum relato sobre isso, alguma coisa assim? De pessoas que tiveram um choque muito grande lá na pandemia e não conseguiram ficar totalmente, vamos dizer assim. Sim. Tem pessoas que levaram essa impressão, inclusive de pacientes, né, e levam isso até hoje, e tomam, né, antidepressivos e tomam medicamentos para suprir, né, porque na verdade a ansiedade e a depressão tem um mecanismo básico que é a serotonina, né? Quando a serotonina ela fica bem ausente na fenda sináptica, né, de um neurônio para outro, né, ela começa a manifestar também a depressão, ansiedade, sabe, enfim, transtorno de personalidade, enfim, né, os outros aí. Então, quando a serotonina fica baixa na fenda sináptica, né, vamos dizer assim, do neurônio A para o neurônio B, vamos dizer assim, então isso gera também o transtorno de humor. Então, o que os antidepressivos fazem? Eles aumentam a serotonina na fenda sináptica, que são inibidores da recaptação serotoninérgica, e aumenta a serotonina na fenda sináptica para voltar a alegria, para voltar a tirar a tristeza, para tirar a melancolia, para tirar
sabe? Aquela sensação, né, para voltar, né, chama estabilizadores do humor, para voltar a pessoa ao que ela era, que é né, dentro da normalidade dela, entendeu? Por isso eles aumentam a serotonina na fenda sináptica. É isso que o antidepressivo faz, basicamente é isso. Né? Então é isso, pessoal. Então, riscos físicos, tá? Risco químico, trabalho noturno e o evento catastrófico, tá? Vamos lá. Agora, vamos para os riscos variáveis, aí, isso tudo na formação de nexo, né? Tá. Entendeu? Nós estamos atrás do nexo, certo, pessoal? Atrás do nexo laboral. Todas essas ferramentas aqui para a gente identificar o nexo, tá? Da empresa, tá? Porque se a empresa está ou não causando, né? É isso que eu estou atrás, tá bom? Vamos lá, riscos variáveis. Quem que é? Então, vou usar 2 subtipos da ergonomia, que é organizacional, né? Que é a organização do trabalho, o ritmo de trabalho, as demandas de trabalho, né? A estrutura e recursos, e ali o fator de relação interpessoal, né? Comunicação, liderança, apoio social, conflitos interpessoais, né? Então, entre liderados, entre, né, os próprios pares ali, né? Enfim, que vai, eventualmente, ocasionar, né, ou sei lá, até um ambiente penoso ali que vai agravando isso. E eu também colocaria como contributivo, Douglas, o assédio moral, né, sexual, assédio de todos os tipos. Né? E aí, pessoal, é importante, ó, eu fiz até uma flechinha ali, tem um canal de ouvidoria na empresa. Né? Geralmente empresas maiores, enfim, tem um canal de ouvidoria onde ou essa empresa contrata, por exemplo, advogados e psicólogos que se queiram para fazer um grupo externo para formar ali esse canal de ouvidoria, né? É lógico que tem que ter um sigilo, né? Um sigilo, né, ali garantido. E esse pessoal para que o colaborador possa manifestar a situação de assédio, manifestar uma situação de tanto sexual como assédio de todas as outras formas, enfim, né, imperativas. E outras ferramentas que eu usaria também, que é muito simples, é o perfil epidemiológico. Nós vamos ver ele depois, eu vou detalhar um pouquinho ele, que é muito simples. O clima organizacional que todas as empresas sabem fazer de maneira, né, e que vão ajudar bastante, né? E aí, depois nós vamos também fazer uma avaliação da saúde ocupacional, né, para ver a pré-existência de doença. O médico do trabalho tem que ter essa ideia de pré-existência, que nós vamos comentar também. E o que nós vamos fazer no exame periódico, tá? E que eu acho muito importante é que a gente também tem que fazer outra coisa, que são ferramentas de avaliação. Pessoal, muito importante, avaliar os CIDs-F mensais, Douglas. Isso é um grande trunfo, CIDs-F mensais. Porque às vezes a empresa tem todas as ferramentas, tudo certinho, rodando, mas não acompanha o CID-F. Né? CID-F. Pessoal, o CID-F é importantíssimo para a gente vir acompanhar. Inclusive, até fazer um mapa de CID-F, que nós vamos falar no finalzinho também, muito legal, tá? Para a gente fazer esse organograma. Então, uma coisa interessante que eu vi aqui, doutor, por exemplo, na avaliação da pré-existência, certo? Na questão ele passou no processo seletivo e vai fazer os exames médicos, né? Isso. E assim, eu achei muito interessante, né, a avaliação da pré-existência, a avaliação do estado mental e psicossocial do candidato. É uma coisa interessante também, porque às vezes, né, a gente vê, por exemplo, faz os exames admissionais, mas como comum para todos. E não deve ser assim, né? Essa questão da avaliação da pré-existência aqui é super importante. O que eu vejo uma falha recorrente nos recrutadores, atenção, meus colegas recrutadores, né? Às vezes não abordam o colaborador de uma maneira, por rapidez até de recrutamento. Necessidade de ter ali, né, a mão de obra. Que hoje todo podcast que a gente comenta muito sobre a questão da falta de mão de obra. Metalúrgica. Né? Hoje, soldador é coisa preciosa. Soldador, vamos falar no campo. Soldador, técnico de enfermagem, para a gente que está na... Eu tô na NR32 também, estou na metalurgia. Então, é legal que eu tenha essa visão ampla. Então, soldador,
na indústria metalúrgica é muito difícil a contratação. Então, assim, o pessoal às vezes passa por cima de preceitos e de entendimentos prévios. E não pergunta, às vezes, qual o medicamento que se toma. Né? Uma pergunta simples. Eu acho que não avalia como um todo. Né? Faz de uma maneira muito rápida sobre a questão e veja que o soldador está no risco químico. Às vezes é complicado e ele vai comprometer mais ainda o estado emocional dele. Né? E essa pré-existência tem que ser, a gente tem que avaliar. E eu faço também, Douglas, veja bem, pessoal, eu também faço estudo fenomenológico. É muito simples, é muito rápido fazer. Eu vou ver dele, a orientação dele, eu vou ver como é que ele está, se ele tem desrealização, se ele toma algum medicamento. Eu já pergunto, que rua que você mora, onde você está, já vou vendo a orientação espacial, sensor-percepção ao meio, como é que ele está perante ao meio. Então, eu já faço, eu como médico trabalho, faço um estudo fenomenológico, que é um estudo psiquiátrico, que eu já coloco na minha admissão, tanto periódico quanto demissional, tudo para saber se eu também causei alguma coisa, se eu vou ter problema lá na esfera trabalhista. Eu já também faço. Tá? Então, pessoal, eu também faço o estudo fenomenológico, mas os recrutadores precisam prestar atenção nisso. Tá certo? E no monitoramento contínuo aí que a gente faz aí, né? Do CDF, né? Caso... Isso. E aí são as ações e intervenções, né, que a gente faz. Aí vai ter que fazer um planamento, um treinamento das lideranças, né? Inclusive a gente vai fazer agora na Fundação Padre Albino agora, vai fazer um final em setembro agora aí, vai fazer esse organograma de gestão aí, chamar os líderes, né, para treinar os líderes, né, pessoal? Precisa treinar os líderes, esse pessoal precisa ser bem treinado para que capte algum transtorno mental do colaborador, tal, porque às vezes a demanda hospitalar também é muito grande, às vezes é muito complicado, então a gente tem que treinar os líderes, né? E registrar tudo de forma permanente, tá? Porque o Ministério do Trabalho vai querer saber se você está registrando ou não. Tirem fotos, né? Comece a documentar o que vocês fazem. Evidenciar, né, as ações. As ações, porque o Ministério do Trabalho vai perguntar, mas tá, tudo bem, mas o que você fez? Você está registrando? Você está, né? Ele vai querer saber onde está isso, tá? Você tem dados? Ele vai perguntar. Né? A questão de histórico do que está fazendo. Fazendo, né? E aí, olha que legal, esse aí é o estudo fenomenológico, Douglas, que eu uso, tá? Então, olha que legal, eu vou ver a consciência, né? Como é que está o nível de consciência dele, né? Desde a escala de Glasgow até, né? Se está, né? Consciência, se está alterada, a vitalidade, né? A capacidade, né, volitiva, né, de ação, né, de ter ação, né, a orientação, se está orientado ou não, o tempo, do espaço, né, o pensamento, formação de conceitos, juízo, raciocínio, né, isso é muito simples de fazer, Douglas. Sim. Parece difícil, mas não é rápido. E o que eu fiz? Lá na Fundação Padre Albino, vou usar a Fundação de exemplo, porque eu chamei lá a TI fez para nós, eu já faço isso, vou clicando em cima e já sai uma tabulação, já sai totalmente tabulado, como é que se diz? Já sai com mapa de porcentagem. Os gráficos, isso. De porcentagens, já sai todos os gráficos completos. E já vamos dizer assim, ele é um sistema que já integra também o prontuário do trabalhador ou não? Ele vai entregar junto com o prontuário do trabalhador, tá vendo? Né? Então, memória, né? Como é que está a memória ou não, né? O instinto, né? Como é que está o sono, se o sono já vai também naquele questão do trabalho noturno, né? Quer dizer, está preservado, alimentação, né? Enfim, o impulso, né? Se dá heteroagressividade ou não, né? Enfim, inteligência, né? Superior, compatível com a escolaridade, linguagem, juízo crítico, né? Se tem crítica, porque muita gente, às vezes, começa a discutir com você, não sabe o quanto ela está sendo fora do contexto, né? Enfim, essa é a crítica, né? Você está conversando, a pessoa às vezes não percebe o quanto ela está sendo inadequada. Enfim. E aí eu ponho conclusão pericial. E aí eu vejo se ela está tomando algum medicamento, tá? Eu ponho apto, quer dizer, sem estado mental preservado. 2, apto, porém, em acompanhamento de saúde mental, você já está tomando uma medicação, entendeu?
Apto com limitações, pelo PCD também, se tem algum transtorno mental. Isso que eu ia perguntar, por exemplo, quando vai fazer essas avaliações aqui, a gente tem que olhar com mais critério a questão do PCD, né? Porque às vezes PCD. pode ser que eles já venham com histórico de Exatamente. depressivo, uma série de coisas. Né? E são depois do tema. Vamos fazer um tema aqui com PCD também. Vamos fazer, porque combinado. eu tenho ferramentas para PCD, para passar para o pessoal, muito interessante. Como é que eu faço o recrutamento dos PCDs das empresas? Eu tenho essas ferramentas, tá? Envolvendo o biopsicossocial e por que o enquadramento do PCD, o que é o PCD. Já tenho isso também bem formado. Combinado, hein? Então, vamos fazer outra agendar daí, já. vamos agendar outra. Vamos falar PCD, a próxima é PCD. Certo. Como recrutar PCDs. Ok, legal, Beleza, bacana. legal. Aí, pessoal do RH, ó. Pessoal do RH é interessante isso aqui, viu? Como recrutar. Aí eu vou dar ferramentas para vocês recrutarem, tá? Os PCDs, beleza? Outra coisa, então PCD é isso, né? Você vai vendo se tem, né, diminuição do juízo crítico, enfim, você vai vendo a inteligência e tal, e você consegue enquadrar, e depois eu faço um laudo como o Ministério do Trabalho pede, tá? Eu vou ensinar como fazer também na próxima aula, tá, pessoal? Ok, legal, combinado. Entendeu? Então, PCD, outro, inapto à função pleiteada devido ao quê? Devido a ele ter a preexistência, então eu não vou colocar ele no local que tem muito CDF, que tem o risco químico e o trabalho noturno, né, pessoal? Então eu não posso. Se ele já tem uma pré-existência, onde tem CDFs, trabalho noturno, e depois inapto por alteração mental, né, seja um caso de esquizofrenia, alguma coisa assim, que não cabe ali no momento ele está apto à empresa. E eu falo muita questão, às vezes as pessoas ficam bravas, porque o médico do trabalho, Douglas, ele existe aptidão e inaptidão. Às vezes as pessoas, mas doutor, o senhor deu inapto? Eu falo, mas por que eu estou aqui então? Por que eu estou na empresa então? Então você põe um robô aí, por que eu estou... Existe o inapto, gente. As pessoas ficam bravas às vezes. Inapto para a função, ele pode fazer uma outra coisa, não especificamente. Às vezes ele tem uma redução funcional. Sim. Eu chego lá, por exemplo, eu faço todas as manobras, sabe, Douglas? Levanta, abaixa, eu ponho carga no joelho. Pô, o cara... Eu falo, por que você não abaixou? Ah, doutor, eu tenho artrose no joelho. Como é que eu vou pôr esse rapaz para ser vigia, Douglas? Ele vai andar inteirinho lá, o pátio lá da onde eu trabalho. Como é que vai pôr? Eu falo, meu amigo, hoje para você não vai dar. Eu falo para ele com educação, tudo, né, pessoal? Então, tem um apto e inapto. Então, pessoal, esse aqui é o estudo fenomenológico, tá? Ó, em cima vocês podem ver, ó, tem trabalho, ó, o turno dos trabalhos, Douglas, olha que legal, ó. Ó, tipo de risco da atividade, ó, físico, químico, biológico, ergonômico, tá vendo? Tipo de exame, admissional, periódico, retorno ao trabalho, entendeu? Então, isso vale para tudo, tá? Certo? Vamos passar para o próximo? Sim. Ó, vamos lá. Aí, mais uma vez, fluxograma da abordagem. Aqui no admissional, pessoal, mais uma vez, ó. Então, a admissão, psicólogo, recrutador, o médico do trabalho, né? Eu faço aplicação do exame do estado mental, fenomenológico, ou também tem um mini estado mental também, que a gente usa muito, né? Para ver o nível de aprendizado, o nível não dá para você fazer um déficit mental leve, não dá, mas moderado, o mini estado mental, o estado mental de déficit mental, né? Moderado a importante, eu consigo detectar no mini estado mental. Para PCD também ajudaria muito. Então, se ele não tem doença mental, Douglas, ele está apto, né? Não tem doença mental nenhuma, está bem. Né? Se ele tem pré-existência de doença mental, como o Douglas falou, pautou bem. Né? Não vou pôr ele no trabalho noturno, não vou pôr ele no risco químico e não vou pôr ele onde o meu perfil epidemiológico, o meu atestado de CDF mensal, eu tenho, né, o CDF. Eu não vou pôr ele lá, certo? Porque eu vou estar... Né? Vai agravar a situação. Como eu falar, dá meio para bode. Né? Tá, ó. E sem posto de trabalho adequado, ele vai estar inapto, coitado. Se ele tem pré-existência, não tem como. Né? Se eu não tenho... mas eu quero que ele vá no... Não tem como. Nós temos que ser bem firme nisso. Né? Se tem um posto de trabalho adequado, está apto, né? Que não sejam esses pré-causadores aí, né? Pré-concausadores ou causadores, né? Tem a concausa também, né, pessoal? E
Outra, se você está em dúvida, pessoal, uma coisa também, tem 3 meses de avaliação desse colaborador. Se ele também não está adequado ao posto de trabalho dele, ele apresenta, ele também está inapto, 3 meses avaliou, apresentou, tal, enfim. Ou, por exemplo, um apto com restrição, justamente Né? para avaliar se vai responder bem, né, doutor? Entendeu? Encerra o contrato, né? Não deu certo, enfim, por outras, não só por doença mental, entendeu? Então, é isso, né? Então, encerra o contrato, estabilidade emocional estabilidade emocional, muito bem, sem relação com o posto de trabalho, né? Encerrar o contrato, né? Então, encerra-se o contrato, né? Tá aí no finalzinho. Aí, doutor, por exemplo, no caso, por exemplo, foi identificado uma pré-existência de doença mental, por exemplo. Certo. Ele vamos dizer assim, encaminhado para um tratamento, é aconselhável, no caso, a procurar um tratamento para poder... Como é feito nesse caso, por exemplo? Por exemplo, ele tem pré-existência de doença mental. Se ele está inapto ao posto de trabalho, No momento, fala, olha, aqui eu não tenho oportunamente, né, um trabalho para você, porque o trabalho que foi designado, né, pela questão tua, né, nós vamos te chamar num próximo recrutamento, no próximo, ele continua com o tratamento dele, né? certo. Fala, ó, você continua com o psiquiatra ou no posto de saúde ou com o teu médico particular, mas aí, Douglas, eu tenho que dizer para ele que está encerrado ali, chegou a mim ali, está encerrado o processo dele de entrada na empresa. Certo. Aí ele volta a fazer o tratamento dele. Na hora que tiver um outro posto de trabalho que é compatível. compatível com ele, que não tem o CIDSF naquele posto, que não risco químico, ou trabalho noturno, nós chamamos ele de volta, né? Certo. Ele fica na nossa prateleira lá para ser chamado novamente, né? Entendi. Entendeu? O periódico, né? O periódico é importante, porque o periódico nos fala muitas coisas, viu, gente? O periódico é muito importante, apesar de ser. Então, ele preenche um formulário prévio das doenças mentais também, né? Negativo para a doença mental, apto sob o ponto de vista mental, né? Nós estamos falando do ponto de vista mental. Positivo para a doença mental, né? Submeter ao estudo mental que a gente faz, o fenomenológico e tal. Se ele está compensado, está apto. Devolve ele para o posto de trabalho. Compensado se você está em tratamento. Compensado emocionalmente, tá? Né? Se ele está, né, não está tendo choro, não está tendo choro, não está tendo faltas, né, relacionadas, excesso de faltas, né, não está tendo absenteísmo e tal. Uma coisa que eu falo, pessoal, eu queria ressaltar aqui, né? Não existe, a pessoa olha muito o absenteísmo, né? Mas o presenteísmo, o que é o presenteísmo? A pessoa estar no trabalho doente. O presenteísmo, ele causa mais danos do que o absenteísmo. O que é absenteísmo? Absenteísmo são faltas, né? Eles fazem homem olha trabalhada, menos homens horas falta. Sim. Você vai ter ali na média 3% é aceitável. É isso que é o absenteísmo. Outra forma de fazer também seriam afastamentos acima de 15 dias, desde que, veja bem, pessoal, que não seja gravidez em curso, que não seja luto, que não seja gozo, que não seja nojo, que não seja, sabe, que não seja essas relações, que não seja doença. Então, tudo que é doença acima de 15 dias, você pode fazer também, 3%. E o presenteísmo, ele equivale, numa fórmula, 3 vezes o absenteísmo. Porque a pessoa doente, haja visto o Brasil, é uma das horas mais mal trabalhadas do mundo, entendeu? Em termos de produção. Tá? Infelizmente, é esse que temos por dia aqui. O presenteísmo, cheio de estar doente na empresa, falta de vontade de trabalhar, não quer trabalhar, está indisposto, já tem uma doença prévia, doença crônica não transmissível, ele vai produzir muito menos. Então, pessoal, o presenteísmo, ele equivale a 3 vezes o absenteísmo. Aí, nesse caso, doutor, por exemplo, né, fugindo um pouquinho da área, mas a ver com a área, há necessidade da empresa fazer um crime organizacional, exato, avaliar a produtividade com o crime organizacional para chegar nessa questão do presenteísmo. Presenteísmo. Né? O presenteísmo, eu falo de 3 a 10 vezes, média 3 vezes, né? Do absenteísmo. Veja só, então é importante isso. Porque a empresa começa a ter prejuízo. Começa a ter prejuízo. Prejuízo de produtividade, prejuízo, às vezes, de equipamento e máquina, que às vezes acaba sendo danificado por mau uso. Entendeu? Exato, né? Entendeu? Conflitos.
conflitos. E outra coisa, polêmica, né? Eu trazer uma polêmica aqui. A empresa hoje é o melhor lugar para você fumar droga. Porque você tem um pátio lá, não tem polícia, não tem ninguém. Vai lá no canto, fuma uma droga ali, né? Maconha, né? Isso. Tem. Há muitos relatos de indústria e na construção civil sobre isso, inclusive. E usina de açúcar e álcool também, né? O pessoal trabalha, tem algumas. Entendeu, Douglas? Então, a empresa é um dos melhores locais, porque não tem polícia lá. Quem polícia na empresa? Não, vai lá no canto, lá o jeito fuma lá uma maconhinha. Transportadora. Entendeu? Também essa é a questão do presenteísmo, não só doenças, mas também voltando à doença, né? Quer dizer, então a pessoa no presenteísmo, a pessoa às vezes está indisposta, tá, né? Enfim. Tem uma patologia nela, né? Entendeu? Sim. Agora, aí, no periódico também, então, o estudo epidemiológico tem CDF do setor, do colaborador, né? Também submeto ele ao estado mental, desde que eu tenha aquele relatório do perfil epidemiológico lá da empresa. Tá? Eu vou mostrar depois aqui. Canal de ouvidoria precisa ter também, segundo o artigo 190 da OIT, né? Se tem assédio, violência, né? É importante a empresa estar sabendo o que está acontecendo internamente. Principalmente recepção, por exemplo, você botar uma câmera já diminui muito violência, às vezes, nas recepções. Porque, às vezes, principalmente dos hospitais, o pessoal chega muito alterado. Alterado emocionalmente. Põe câmera lá, diminui bem, já está sendo filmado, né? A violência contra o colaborador, né? Enfim. Então, se tiver assédio, tem que ser uma resolução administrativa e com jurídico, né? Aí já é questão de, né, o jurídico intervir, enfim, mudar, realocar de setor, né? Inclusive está na CIPA assédio, né? Sim. Se eu não me engano, está na CIPA assédio, na NR5, já fala sobre essa questão, né, doutor? De assédio. Então, se agora não está compensado, vamos supor, submeteu o estado mental, não está compensado, aí ele vai passar com o GAT, né, o apoio psicológico, um psiquiatra, enfim, aí nós temos que encaminhar, enfim, e dar a direção para essa pessoa, né? E realizar o tratamento adequado para ele poder retornar perfeitamente no seu ambiente de trabalho, né, doutor? Até realocar, enfim, para um posto de trabalho que não tenha tanto CDF, que não tenha tantas informações complexas, frequentes em curto espaço de tempo, né? Que eu sempre falo. Acho que a fórmula da doença mental também é essa. Doenças que é muito também dos líderes. Informações complexas, rápidas, complexas, frequentes, para você resolver em curto espaço de tempo, né? Uhum. Vamos lá, ó. Isso aí é uma pesquisa que a gente fez, né, na fundação, enfim, lá na época, né, e a gente olha, esse é o perfil epidemiológico, pessoal. Ó, se está usando EPI adequado, tá vendo? Ó, se a pessoa usa, isso eu pergunto para as pessoas, está lá na enquete, né? Dificuldade de acesso, né, a tratamento, se tem plano de saúde, se não tem. O ambiente de trabalho em termos de ergonomia, se é bom, não é, se é satisfatório, se sente confortável no posto de trabalho, né? O meio de transporte, como é que a pessoa chega? Tinha uma empresa em Mirassol, Douglas, que o pessoal ia de bicicleta. Eu não sei falar isso, eu li uma vez. O que o pessoal fez? Contratou um bicicleteiro. A pessoa tinha problema da bicicleta, deu problema na catraca, aqui na marcha, que o bicicleteiro arrumava e devolvia para ela no final do turno. Certo. Por exemplo, tem um pessoal que faz aí, o DRH, que faz, por exemplo, gestão de risco aí de como é que chama? Tem uma gestão que o pessoal fala gestão meu pai, é gestão de... Bom, eu vou lembrar, eu te falo. Assim, por exemplo, transporte, falhou o transporte. Eu vou ter que arrumar a van para trazer o colaborador para a empresa. Uhum. É importante, o perfil fala nisso, entendeu? Plano de saúde, quem tem plano de saúde, quem não tem, né? Saúde geral, se tem pressão alta, se não tem, se tem diabetes, né? Qual o tipo de doença que tem, né? Se tem colesterol, se tem obesidade, se tem hipertensão. Entendeu? A gente elencou tudo, ó, lá, o item 3, principais problemas de saúde ali, tá vendo? Regularidades do sono, que nem eu queria falar, se tem regularidades do sono, sim ou não, olha lá, tá falando ali que já vai entrar no nexo, de investigação de risco fixo, tá vendo? Se faz prática de atividade física, entendeu ou não? Porque se ela tem dificuldade de sono, por exemplo, ela vai tomar medicação, às vezes, né? Vai procurar um médico para tomar medicação. Tá vendo? Isso pode agravar. Já falamos do nexo de investigação do risco fixo. Sim, sim. Tá vendo?
Se está com vacinação de influenza, claro, vai diminuir o absenteísmo, porque vai diminuir os casos de gripe, né? Tá certo? De gripe. Tá certo? Saúde familiar, né? Os meus entes não me trazem problemas de saúde diretamente. Eles atrapalham, porque às vezes a pessoa está lá, tem que cuidar da mãe que está acamada, tem que cuidar do pai, do filho, dá problema, autismo, essas coisas. Isso leva também ao aumento de absenteísmo, aumenta o risco de doença mental, né? Certo. Distância de trabalho, né? Chega, utilização de medicina preventiva, sala de ginástica. E as empresas têm essa sala de ginástica é problema, porque muitas pessoas têm um estudo americano que fala que a pessoa saiu da empresa e pergunta: você sabia que tinha sala de ginástica na empresa? Não sabiam. Às vezes, por falta de comunicação, não é isso? Então, tem que ter comunicação na empresa, pessoal. Tem que divulgar, tem que falar, né? E esses espaços, né? A gente está falando de academia, por exemplo, também de descanso, de Sim. repouso pós-almoço, refeições, Pós-almoço, é muito importante para melhorar a questão mental também, a né, sala de doutor? repouso, né, Douglas? Tem que ter a sala de repouso com cadeiras reclináveis. Nós temos Sim. isso lá na Fundação Padre Albino, chama uma sala lá para as O pessoal pessoas. descansar e tal. Sim, Aham. viu? E finalmente, olha que legal, análise isso aqui o auditor fica deslumbrado com isso. Olha só, análise dos atestados mentais, ó, mensais, olha lá, ó, nesse de cima, aí, análise 1. Olha só, olha que legal isso aí, ó. Onde que está, por exemplo, que setor que está? Produção, logística, administração. Olha como você vai mapeando, olha como você vai cercando o problema psíquico. Você está entendendo? Então não é tão difícil fazer. O pessoal também cria uma celeuma. Criar uma planilha de CID, por exemplo, e vai fazer Entendeu, meu? O acompanhamento. pessoal tá, o psicossocial. Não. Aham. Meu, se organize, faça certo. Olha aí, ó. Análise psicossocial. Tem até o percentual aí embaixo depois, né? Um gráfico Olha isso, olha, nem você falou, pré-existência lá em cima, ó, setor, análise psicossocial, pré-existência, setor, pré-existência de fator psicossocial por setor, olha lá, índice psicossocial geral por setor, olha só, olha que bonito isso aqui, olha que legal. Análise de assédio positivos, olha ali, que legal, entendeu? Se foi ou não, se a empresa tem ou não, olha que legal Aqui isso. essa análise aqui é puxada lá no canal Isso aí, veja bem, pessoal, pelo amor de Deus, isso não é da empresa, isso é um exemplo, Não, tá? não, fala assim. É do canal. No canal dá para puxar, então. Dá para puxar, dá para puxar. Fazer. Olha só que legal isso, ó. Análise de assédios positivos, ó. Olha que legal isso. E aí, fala, dá para fazer um mapa? Dá um mapa aqui, ó, no quarto aqui, ó, no quarto aqui embaixo. Olha que legal. Cruzamento de dados com mapa de risco social único. Então eu vou unir todo mundo. Análise de atestado mensal, assédio, pré-existência e também doença mental, e colocar isso no mapa de risco. Pode ver que o vermelho ali está dizendo que é onde tem ali tá até mapeado, vamos dizer assim. O risco mental, o dano mental. Olha o dano mental mapeado. Olha que maravilha. Então, pessoal, fazendo certinho, com dados, trazendo os dados, isso é maravilhoso. Não tem que ter, aqui, tá aí, tá feito, tá apresentado. Eu quero ver o auditor que falar contra isso. Tem que prender ele. Se ele falar contra isso, tem que prender o auditor. Certo? Olha só isso aqui. Olha que maravilhoso. Isso aqui é lindo. Né? Porque a empresa está demonstrando que realmente ela tem ações. Né? Ações, olha as ações. Né? Olha as ações que estão sendo feitas, pessoal. Está aqui. Não tem. O cara acompanhamento certinho. Olha que lindo isso aqui. O cara tem tudo em mãos. Né? A pessoa, o médico tem tudo em mãos, a empresa tem tudo em mãos. Olha só isso aqui. Fantástico, né? E conforme vai vendo, vai dando vamos dizer assim, a sequência de que deve ser feito. Isso, que deve ser feito, né? Então, as ações. As ações, assim. Né? O que eu tenho que ter, realocar, não realocar, eu tenho que abordar se melhorou o tratamento ou não, eu chamo de novo no ambulatório. Ele vai falar, tá, mas você tem um mapa, tem tudo. Tem, sim, nós estamos chamando ele, nós estamos realocando, nós estamos vendo se tem melhor ou não, se está fazendo tratamento com psiquiatra ou não, estou reavaliando pelo estudo fenomenológico, estamos refazendo o perfil de novo para ver se melhorou o perfil epidemiológico, se esse mapa melhora, né, se esse vermelhão aí que está no centro aí melhora, entendeu? Então, nós vamos chamando, nós vamos tendo o colaborador em mão, porque Douglas, quando ele cai lá para o INSS, porque até 15 dias você tem o colaborador em tuas mãos.
no sentido de ajudar ele. Poder fazer alguma Porque coisa. quando ele sai dos 15 dias para frente, ele está no limbo previdenciário. Chega ali, se o INSS, se ele está mal, tem atestado superior a 60 dias, o INSS já começa a querer voltar ele para o trabalho. Certo. O colega lá começa a querer que ele volte, porque o INSS ele vê capacitação. Eu vejo aptidão. O que é capacitação e aptidão? Por exemplo, um exemplo simples. Né, o jogador, o Neymar, por exemplo, falar dele, ele é capaz de ser médico? Sim. Ele tem aptidão para ser médico? Não sei. Né? Doutor Rinaldo, tem capacidade de jogar bola? Assim, né? Eu tenho aptidão para jogar que nem o Neymar? Entendeu? É isso que eu quero dizer. Entendi. Então, eu vejo aptidão o médico do trabalho e o médico do INSS vê capacitação. Então, ele vê de uma forma grosseira. Então, ele manda voltar e que a empresa, às vezes, tem que se virar e não é assim. Aí vale o médico coordenador, no caso, o médico do trabalho da empresa, analisar o laudo do INSS. Exato. E fazer um, vamos dizer... fazer uma... Aí você tenta reconsiderar e voltar ele novamente. Sim. Mas até ele receber de novo, Douglas, né? Porque tem que voltar, ele vai ser revisto pelo médico do INSS. Porque o médico do trabalho vai dar inapto e fazer um relatório, um laudo explicando por que está inapto e voltar. Eu acho que o que deveria ter o INSS, na minha opinião? Deveria ter uma tabela de listas para não ter nem que passar com o médico lá do INSS. Por exemplo, cirurgia de apêndice, tá? No máximo, 30 dias, certo? Dá um exemplo. Cirurgia turbinectomia, 15 dias. Cirurgia não complicada. Então, paga ele. Já paga, para não ter, sabe? Seria até uma dica, tá, pelo amor de alguém que tiver algum... Faz já uma lista. Já paga os colaboradores. Já paga as pessoas que têm acesso à Previdência, né, Douglas? Pagou. Foi. Então, não precisa nem passar. Só passaria com o médico depois se tivesse uma complicação da cirurgia, né? Uma cirurgia de apêndice, 30 dias. Mas vai precisar sair de novo. Complicado. Aí sim ele ia passar numa avaliação com o médico da Previdência novamente, do INSS. Entendi. Porque quando vai para o médico do trabalho, ele vai dar apto se retorno ou não, né? Se não dá inapto para retorno, ele vai voltar para o INSS. INSS, né? Então, às vezes, eu acho que tem muito... Essas filas que tem no INSS poderiam acabar, Douglas, se você tivesse uma pré-lista, uma prévia. Veio com atestado do médico, comprovado, qualquer tipo de cirurgia dentro daquela lista, por exemplo, ortopédica, seja de fratura tal, ali no máximo é 45 dias, dá para fazer isso. Não precisava nem passar com o médico da Previdência na primeira passagem. Só iria passar com o médico do INSS na segunda passagem. Porque às vezes o médico dá inapto... Só acabaria com as filas do INSS de uma maneira, sabe? Então é isso. Então acho que nós chegamos aí, né? Eu acho que aí aí a sobrecarga ergonômica, eu te falei, né? Que é ergonomia, né? O pessoal te fala, que é biomecânico, que é organizacional. A gente vai pegar só esses do organizacional e psicossocial, né? Para fatores aí. Tá? Esse aqui eu apresentei lá no Congresso Sindocil, lá em Ribeirão Preto, lá no Congresso lá. Foi legal. Então é isso, basicamente é isso, né? Eu acho que o psicossocial dá para a gente organizar. Eu vim aqui para a gente tentar organizar. Eu vejo muita gente fala, Douglas, muita gente palpitando para um lado, puxando sardinha para um lado, puxando sardinha. Todo mundo está comprometido. E aqui fica bem claro, né, do que a empresa, os profissionais da empresa envolvidos, dizer assim, os atores sociais. Exatamente. Né? Não tem, é lógico, é um raciocínio lógico. Não sei se é contributivo. Muito. Por exemplo, a visão hoje do médico do trabalho com relação aos fatores psicossociais, doutor. Olha, eu acho que as empresas em si, porque existem empresas grandes e empresas pequenas, né? As empresas pequenas, o que elas devem fazer? Né? Por exemplo, empresa com 3 funcionários. Tem CDF e tal, ela está certinha, organizacionalmente, não tem discussão ali, é um ambiente saudável. A pessoa apresentou o CDF, mande para a clínica de medicina do trabalho que dá suporte à sua empresa. Certo. Tá? As empresas não podem fazer
vistas grossas, tampar os olhos. O problema existe. Nós falamos já desde 2000, isso já está pingando. As indústrias maiores, né, que tem que ter um médico do trabalho, ou seja, acima de 1.000 funcionários, né, pela NR4, pelo dimensionamento da NR4, que tem médico, explore o médico da empresa, faça o clima, o perfil, né, mas de uma maneira séria. Não é para pôr embaixo do tapete. Por isso que eu ia falar, muitas vezes as empresas elas buscam, por exemplo, somente cumprir a legislação. Não estudam a fundo o que é, como deve saber. Lá, tem uma empresa X que faz tudo, né? Que me entrega todos os documentos, é isso que me interessa. Eu vou arquivar um fiscal ou algum problema jurídico, eu vou apresentar esses documentos e está tudo certo. E não é bem assim, né? A empresa tem que se inteirar. Tanto é que a última decisão que teve agora, né, o empresariado no geral, vamos dizer assim, ele buscou uma solução para as empresas não serem multadas. Né? A última resolução que teve agora foi sobre isso. Mas tudo bem, eu acho que é para ele se adaptar, para ele verificar esses estudos aqui e implantar na empresa, por exemplo, leva um certo tempo, se ele não tem nada. Porém, independente do tamanho, se é uma empresa pequena, se é uma média ou se é uma grande, ela tem que fazer algo para isso, porque é uma realidade. Tá? Hoje se pensa, né, vamos dizer assim, em proteger a questão de risco físico, químico, né, ou dependendo do setor biológico, por exemplo, mas às vezes deixa a questão ergonômica de lado. Né? E o fator psicossocial, vamos dizer assim, ele tem que ser avaliado porque é a realidade atual. Exato. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, né? A gente estava falando sobre a questão de tecnologia. Sim. Até os anos 80, por exemplo, a tecnologia avançava, por exemplo, a cada 10 anos. 90 passou, né? 90, 2000, continuou nos 10 anos. Aí 2000 para frente, até 2020, foi de 5 anos, tinha uma coisa nova. Com o advento da pandemia, esse processo foi acelerado e hoje é questão de horas. Exato. Entendeu? É questão de horas. As inovações estão ocorrendo. E a empresa, né, em relação a isso, se preocupou muito, por exemplo, com a tecnologia de melhorar, por exemplo, né, devido à robotização, novos processos, então, conseguiu evitar, por exemplo, alguns riscos, né, de acidente químico, biológico. Porém, né, com essa tecnologia, com essas, vamos dizer assim, essas inovações sendo avançadas, sendo aprimoradas, o fator psicossocial ficou de lado. E vamos dizer assim, o maior problema nosso hoje é justamente isso. E é onde a empresa tem que entrar, né, doutor? Tem que entrar. E eu vejo assim muito, vamos fazer mandar um link para o colaborador, principalmente das indústrias pequenas, das empresas. O COPS 2, que está lá no ESO. Eles mandam um link. O cara responde, olha, já sai tudo tabulado, olha, vê se a empresa está tendo. Mas você acha que às vezes o cara em sã consciência, ele vai dizer que ele toma remédio, ele vai dizer que ele está mal, ele vai dizer que tem algum problema familiar, ou que tem algum vício, seja de álcool, seja de jogos hoje, por exemplo. Jogos hoje, bets e tudo. Está devendo, se não está, não está. Então, eu acho isso muitas vezes superficial. Né? Eu acho muito, vamos fazer logo o serviço de casa, vamos acabar com ele, sabe? Eu acho muito pragmático demais para uma situação que deve ser encarada com uma maior seriedade. Né? Então, vamos fazer, vamos ganhar o dinheiro, vamos faturar e acabou, nós estamos fazendo a nossa parte. Mas não é assim, né? Eu acho que tem que ser mais robusta a coisa. E o que foi exposto aqui, né, com as ferramentas, como o senhor falou, ela é multidisciplinar. Exatamente. Está na mão só de uma pessoa, ou do médico, ou do psicólogo, ou do fisioterapeuta, enfim, é multidisciplinar. Cada um com o seu papel, né, de diagnóstico, vamos dizer assim, de laudos, né, para poder auxiliar a empresa no processo. Exato, eu vejo muito, falou, mas tem que saber o AET. Pô, mas quem é o AET? AET é só o AET? O pessoal, o psicólogo pode, não, que nada. E outra coisa, vamos falar também, fala do burnout também, tal do burnout, veja bem, o burnout, né,
dá uma exaustão, tal, o sujeito fica acabado, né? É burnout, tá? Perigoso eles inventar um nome também. Uhum. Falar que burnout era um escritor também, não é burnout. Burnout vem de burnout, ainda cuidado, hein? Cuidado É um que termo em inglês, né? é inglês, é burnout. Entendeu? Então, o que que eu falo, pessoal? O burnout, pelo conceito, meus colegas médicos, tá? Psiquiatras também, tá? Que dizer que a empresa tem, o chefe tem problema, um problema mental relacionado à empresa, ele entender que seja um nexo da empresa, cuidado, porque o Conselho Federal de Medicina, pela Lei 2323 de 2022, é bem clara. Se não tiver documentos, PCMSO, PGR, perfil epidemiológico, se não tiver o clima organizacional, todo esse material, documento da empresa, pode sofrer sanção ética do Conselho Federal de Medicina. Se a empresa entrar com processo contra o médico que está dizendo, inclusive os nossos psicólogos também, tá? Se atentem a isso também, porque precisa pegar toda uma robustez de documento, precisa ter documentos da empresa, pessoal. Tá? Tem que fazer liturgia do cargo, senhor psicólogo, senhor médico. Não adianta querer fazer, é burnout. É melhor se falar que tem uma neurastenia. O que é a neurastenia? Neurastenia é a mesma coisa. Dá o CID de neurastenia que fica mais bonito. Entendeu? Não começa a se envolver muito na empresa, não, porque hoje existem os departamentos, tem o médico do trabalho, porque fica ruim. Né? Então, vamos fazer certo. Certo. Doutor, por exemplo, a gente estava falando agora vamos dizer assim, do papel de cada profissional. Cada profissional. Isso. Por exemplo, hoje em dia, lá, por exemplo, quais são as dúvidas mais frequentes com relação ao assunto, por exemplo, psicossocial, que o senhor vê assim, falar? A dúvida é que ninguém sabe muito o que fazer hoje. Diante de todo mundo. A maior dúvida é que ninguém sabe muito o que fazer hoje em dia. Por isso que nós vemos aqui, assim, a dúvida é o que vamos fazer. Inclusive o senhor trouxe aquele gráfico lá, aquele comparativo, aquela pirâmide lá que fala a escala de sinistralidade. Isso. Entendeu? O pessoal não sabe muito o que fazer. Você vê, desde 2000 está aí. Então, o que eu vim trazer aqui hoje é justamente o que se fazer. Entendeu? Hoje eu trouxe mais ou menos só para a gente elucidar o que realmente dá para ser feito. Então as pessoas, o que fazem? Então, aí começa a aparecer os gurus, né? É o guru que, não, o que tem que fazer? Nossa, e aparece, fala bobagem. Não que eu também seja o dono da verdade, pessoal, pelo amor de Deus, não é isso. É que nós temos que fazer a coisa certa. Nós temos ferramentas legais. Tem investigação fixa, variável. Importante. Né? Eu acho que as pessoas, às vezes, não sabem o que fazer. Eu acho que começa a ir para um lado que, às vezes, eu acho que não é por aí. Não, nós temos que, cada vez mais, saber o que fazer, com ferramentas. Pela literatura. Estou falando, tem o livro do Dr. Lenz, o Abracate, ele fala isso daí, não é eu que estou falando isso aí. Tá? Ele fala isso daí, eu estou me embasando em literatura. Certo. Não estou chegando a dizer, trouxe de literatura robusta, né? Entendeu? Então as pessoas não sabem o que fazer, não sabem nem. Quem não sabe o que quer, não sabe interpretar o que acha. E começa uma coisa que. E vai indo. Doutor, a gente está chegando ao encerramento do programa. Mais uma vez, eu reforço o convite para a gente falar sobre PCD, tá? PCDs, olha que legal, Douglas, na próxima. Como recrutar PCDs. Combinado. E várias empresas já têm, pessoal. Já tem PCDs nas próprias empresas e o pessoal não sabe que tem e fica abrindo lá no rádio. Olha, eu contrato PCD. Você já tem PCDs na empresa, tá? Porque as pessoas acham que PCD é só problema físico, mas não é. Sim, mental tem outros problemas também. E aí, pessoal, mais uma vez, vamos lá se inscrever, né? Dar o like e esperar o doutor chegar para a gente falar sobre a questão do PCD. É importante vocês acompanharem o canal para não só assistir um episódio ou outro, mas também acompanhar e ficar atento nas novidades, né? As interações. É muito importante a participação de vocês lá no nosso canal. E, doutor, dá uma mensagem final para o nosso público. Pessoal, hoje, as doenças mentais, né, como esse cronograminha, essa organizaçãozinha que eu trouxe para vocês, tentem buscar ferramentas, alinhamento documental. Né, a empresa hoje possui, nós temos hoje, com a tecnologia, né,
muitos recursos para a gente fazer. CDF é fácil a gente achar, é fácil a gente ajudar. Ajudem as pessoas, não finjam que existam problemas mentais, porque problemas mentais existem. Encarem isso como real, né? Depois da pandemia, inclusive, nós já até comentamos isso, aumentaram em quase 2000% o número de doenças mentais no INSS. Então, as pessoas, né, estão adoecidas, né? Então, encare isso como uma realidade, como um fator real, né? Não fique botando embaixo do tapete. Nós temos ferramentas, acabei de provar aí, de fazer um mapa para vocês, né? Eu acho que eu pude contribuir, né? E outra coisa que eu falo, dê o like aqui nesse vídeo, porque para passar para mais colegas, para a gente debater, tá? Eu não sou o dono da verdade. Eu acho que esse programa é feito com muito carinho, né? Inclusive, ontem eu fiz um procedimento aqui em Rio Preto no olho aqui, porque está ficando velho, vai começando a pálpebra vai começando a baixar. Eu passei um bruxo, falei, não, eu tenho que ir lá com o Douglas, passei um negócio aqui, falei, eu tenho que ir lá com o Douglas, porque a gente vem com carinho, tá? Falar para vocês com carinho. E aqui eu venho, sempre quando eu sou convidado a vir, eu me sinto honrado, ainda mais no como é que é? 50 episódios do podcast 100% no Alvo. E recapitulando e fazendo uma correção, não foi o episódio 6, foi o 7. O 7. Então vocês assistam o episódio 7, que é muito interessante. Vai, tá vendo? E nós vamos falar de PCD depois, como recrutar. Correto. E como abordar o PCD na empresa. Sim. Doutor, antes de fazer o encerramento, eu gostaria de dar mais um presente. Meu Deus, que legal. Obrigado. Olha aí. Tá, é o nosso momento atual, né? Aí, ó, a nossa canequinha. Caneca. Ó, vamos aí, vamos brindar então os 50 programas aí. 50 episódios aí para vocês, pessoal. É isso aí. Bom, a gente está chegando no início e antes de encerrar, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, nossos apoiadores do canal, né? Franco Consultoria Ambiental, que é a nossa, vamos dizer assim, o nosso apoiador que trabalha na questão ambiental. Se você tem alguma coisa que precisa ser resolvida na questão ambiental, precisa de um laudo, precisa de acompanhamento, precisa de uma empresa que te ajude, com relação ao meio ambiente da sua empresa, a Franco Ambiental está aí para ajudar vocês no que for possível. A Impacto Engenharia, que é uma empresa que cuida, né, da produtividade da sua indústria, da sua empresa, tudo que envolve produtividade, logística, né, de lançamento de layout da sua empresa, da sua indústria, a Impacto Ambiental está para solucionar tudo que você precisar, aumentar a produtividade, né? Novos produtos, a Impacto Engenharia está aí para te ajudar e para resolver seus problemas com relação à produtividade e lucratividade da sua indústria. Heitor Silva, né? Se você precisa de um trabalho mais próximo, né, de segurança, saúde ocupacional, por exemplo, né, a Heitor Silva dá suporte para você no que for preciso. Tudo que você quer com relação a treinamentos, né, acompanhamentos, né, um suporte de segurança e saúde ocupacional, a Heitor Silva está para ajudar no que for possível. A Macfil, né, locações, a Macfil é especialista em plataformas, né, também é especialista na parte de andames tubulares, né, está aí para te ajudar, para te solucionar seus problemas. Se você, como construtor, precisa de uma plataforma elevatória, andames, né? E ela está aí para te ajudar, para te apoiar no que for possível. A Macfil é a melhor empresa de locações de máquinas e equipamentos, não só de Rio Preto, mas de toda a região, o estado, né? E está aí para te ajudar quando você precisar. Norminha Net. Norminha Net é uma revista semanal digital, né? Tudo que fala sobre a segurança e saúde ocupacional, né? Novidades, novas legislações, o que as empresas estão fazendo de positivo, né? De cases. A Norminha Net, semanalmente, ela sempre está colocando as novidades, né, da área e também, por exemplo, comentários, né?
de novas legislações, né, do que está acontecendo. É super importante, se você quer estar atualizado, Norminha Net aí é a ferramenta necessária para a sua semana, para você se atualizar, se aprimorar e saber o que está acontecendo, não só com relação à segurança, como à saúde ocupacional também. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos estar acompanhando até o momento, doutor. Convite feito, convite aceito. Nosso próximo tema, né, quando o doutor vier aqui, vai ser sobre a questão de recrutação do PCD. E aguarde. E nós vamos ter, né, no decorrer, antes do doutor voltar, nós vamos ter alguns outros programas relacionados à saúde, à segurança e ao meio ambiente. Tá? Então, fique atento, se inscreva no canal, siga nós nas redes sociais, né, Instagram, TikTok, Facebook. Quem gosta de ouvir no rádio, né, a gente tem o Spotify também. Enfim, fique atento, se inscreva. O seu apoio, a sua vamos dizer assim, a sua participação nas nossas redes e no nosso canal é super importante para o crescimento e também na divulgação de atualidades, de conhecimento, né, sobre vários assuntos, inclusive de saúde, segurança, meio ambiente, educação, né, e produtividade. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, tá, pelos 50 episódios. É um prazer ter aqui o doutor para a gente comemorar esses 50 episódios. Muito obrigado e até o próximo programa. Obrigado.